beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais uma aula de história, a aula tá top. Vamos a mais uma aula de Revolução Russa. Estamos falando hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, o que ela tem a ver com a Revolução Russa, até porque ela influenciou. Vamos entender isso, vamos ao texto, eu vou fazer as pontuações, beleza? O texto é de 1905 até a Primeira Guerra Mundial. É importante você ver as aulas anteriores, quando acabar o vídeo, você acabar essa aula, vou deixar a playlist para você ver todas as aulas de história, beleza? Após controlar a revolta, o governo conseguiu fortalecer-se a partir de 1907 com empréstimo obtidos do exterior. Lembra que a gente viu lá nas aulas de história que os Estados Unidos, inclusive, era um credor, ele emprestava, ele dava crédito, ele vendia produtos e serviços para outros países, então eram desenvolvidos, tá? Além disso, com o final das lutas contra o Japão no Oriente, as tropas foram usadas para reprimir as revoltas e dissolver os sovietes. Os sovietes eram aqueles grupos de operários que estavam coordenando e determinando como é que ia ser essas revoltas até chegar na Revolução. Os líderes da oposição foram perseguidos e exilados. E a Duma, você não sabe o que é Duma, veja na aula anterior, perdeu seus poderes efetivos. A tensão social agravou-se, pois nenhuma das promessas do czar foi cumprida. Nós falamos isso na aula anterior também, tá? Quer saber mais detalhes? Volta lá. Inúmeras rebeliões e greves ocorreram em diferentes regiões do Império Russo. Então nós vamos ter essa primeira onda, vamos ter o enfraquecimento da Rússia. Para o negócio não quebrar de vez, o czar vai lá e pega empréstimos, certo? E o país dá uma leve levantada, estabilizada com o dinheiro de outros países. E nisso vai causar mais revolta, até porque a primeira revolta que a gente viu no vídeo anterior, que é a revolta de 1905, vai ser reprimida, vai acabar. E os líderes, como diz no texto, vão ser exilados. Então a gente está vendo aqui uma tentativa de estabilizar o país depois dessas revoltas. Em 1914, a Rússia envolveu-se na Primeira Guerra Mundial. E para isso, o governo czarista mobilizou 13 milhões de soldados. As forças do país, entretanto, não estavam preparadas para enfrentar uma guerra tão longa e desgastante. Qual foi a consequência? Olha só, depois de 2 anos de combates, a economia russa entrou em colapso. Isso é importante porque nós vimos nos vídeos anteriores que a Rússia é um país rural. Não era um país totalmente industrializado. Então, para entrar em colapso era muito mais fácil, até porque era um país rural e não tão desenvolvido. Então, quer dizer, além de ser um país rural com pouca indústria, o sistema rural era pouco desenvolvido tecnologicamente para produção. Nós vimos isso em vídeos anteriores. Então, facilmente entrou em colapso. Os meios de transporte foram destruídos e a população agrícola ficou arrasada. A produção agrícola ficou arrasada. A produção agrícola era o maior volume de produção da Rússia. Nós vimos em outros vídeos o mapa da área de produção rural, quanto que era de produção rural na Rússia. Então a maioria da Rússia tinha produção rural e ficou arrasada. Os preços dos alimentos subiram de forma estrondosa e a maioria da população começou a passar fome. Mais de 3 milhões de soldados morreram em frentes de combate, enquanto outros 2 milhões feridos tiveram de deixar a guerra. O exército russo se desorganizava cada vez mais e milhões de soldados desesperados tornaram-se desertores. Então a galera começou a fugir sem estrutura, sem apoio, sem nada que mantesse eles numa estabilidade como soldados para a guerra, começaram a desertar, sair fora. A opinião pública manifestava-se em ondas de protestos e passeatas, acreditando que o grande culpado pelos problemas sociais russos era o governo do czar. Em várias cidades, muros eram pichados e circulavam panfletos com a frase "Abaixo o czar fome". Greves de trabalhadores pararam as cidades de Petrogrado, que era a ex-São Petersburgo, e Moscou, recebendo o apoio de uma parcela do exército que se recusava a cumprir as ordens do governo e reprimir os grevistas. Nesse momento, nem aquele apoio que tinha ao czar no começo, que era principalmente apoio militar, nem o apoio militar totalmente estava cumprindo as ordens do czar. De tanto que era a crise russa
de falta de destruição de muitos bens, produtos e serviços. A economia estava praticamente falida, a estrutura socioeconômica também estava quebrada, e a gente diz sobre essa questão de falta de alimentos, um aumento da fome, falta de circulação de recursos e serviços e dinheiro também. Então tudo isso fez com que boa parte dos soldados também não tivesse nenhum porquê, né, oprimir os trabalhadores, até porque parte desses soldados começaram a entrar também para essas manifestações, né, contra esse sistema que estava falindo, estava quebrando a população de forma direta, principalmente o operariado e o sistema rural, os operários do campo. Em janeiro de 1917, a direção da política policial do governo em Petrogrado enviou um relatório alarmante ao ministro do Interior. Esse recado aqui foi uma carta escrita. E estava escrito um trechinho dela assim, ó. As mães de famílias esgotadas por permanecerem horas intermináveis na porta das lojas, acabrunhadas com a visão dos filhos esfameados e doentes. No livro está escrito esfameados, eu não sei se eles erraram aqui, tá, na digitação, mas talvez seja esfomeados e doentes, talvez estejam agora muito mais perto da revolução. A fome delas, e olha aí, aqui mostra o desespero do Estado, né? Eles já previam que a situação estava incontrolável, né, e estava crescendo cada vez mais. A fome delas, o desespero delas são reservas de maneira inflamável que não precisam mais de uma centelha para deflagrar o incêndio. O que eles estão querendo dizer em resumo elas estão no topo já, na tampa. Elas não querem saber, elas estão vendo a família declinar, a família está passando fome, não tem emprego, não tem comida, o país está destruído, muitos dos maridos e dos homens foram à guerra, muitos estão feridos, sem apoio, sem assistência, sem saúde, muitos morreram, é um desespero e um caos total, e não tem mais nada, não falta mais nada para essa galera começar uma revolta, uma grande revolta que vai ser uma revolução. Até aqui o que nós vimos de 1905, da Primeira Guerra Mundial, como o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial quebra de vez as condições russas socioeconômicas. Como é que a política e a economia na Rússia dá uma quebrada por uma entrada, uma participação na guerra que não tinha estrutura alguma para se manter. Isso afeta principalmente o país, como nós já vimos aí, quando um país entra em guerra, o país começa a produzir instrumentos para a guerra. Então parte da sua produção vai vir a produção de arma, parte da sua produção vira produção para elementos e estruturas para a própria guerra. Quer dizer, o país começa a dar aquela murchada e muita coisa é afetada por causa disso, e aqui já estava totalmente no limite, sem condições alguma de manter aquela sociedade, e vai começar assim então uma revolta. E é por isso que a Primeira Guerra Mundial e o envolvimento da Rússia nessa Primeira Guerra faz com que a Rússia se fortaleça, quebre e entre nesse movimento, nessa situação de colapso. É isso aí, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, curtiu, gostou, aprendeu? Se você chegou até aqui e viu a aula toda, aí você é aluno de verdade. Então deixa aqui para mim saber, escrito assim nos comentários. Escreve aí, Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Pra mim saber que você chegou até o fim, vou deixar o meu curtir e meu joinha lá no teu comentário, certo? Compartilha com a tua sala essa aula, se você gostou, se foi boa pra você. Se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!